Desaparecimentos misteriosos. Celebridades que sumiram sem deixar rastro. No vasto palco da história, testemunhamos ascensões meteóricas e quedas abruptas. Alguns desaparecimentos, contudo, desafiam a lógica, permanecendo como enigmas insolúveis. Quando a cortina se fecha para aqueles que brilharam sob os holofotes da fama, o silêncio que se segue é ainda mais ensurdecedor. Seriam essas ausências repentinas atos deliberados de evasão, orquestrados para escapar das pressões implacáveis da vida pública? Ou seriam vítimas de tragédias não testemunhadas, seus destinos selados por eventos tão inexplicáveis quanto cruéis? Preparem-se para desvendar os mistérios por trás de 10 casos emblemáticos, onde a fama e o sucesso não ofereceram proteção contra os caprichos do destino. Adentremos o mundo obscuro dos desaparecimentos misteriosos, onde cada pista pode ser a chave para solucionar um enigma, e cada silêncio ecoa com a promessa de revelações. Amélia Earhart. Desaparecida no horizonte infinito. Amélia Earhart, pioneira da aviação, conquistou os céus com a graça de um pássaro e a coragem de uma leoa. Seu nome ecoava por entre as nuvens, um farol de esperança para mulheres em uma época que ousavam desafiar as convenções. Em 1937, com o mundo acompanhando cada marco de sua jornada, Amélia embarcou em um voo audacioso, circunnavegar o globo em seu fiel Lockheed Electra. Atravessando oceanos e continentes, Amélia e seu navegador, Fred Noonan, enfrentaram tempestades furiosas e a solidão implacável do céu noturno. A cada mensagem crepitante no rádio, a expectativa aumentava, a promessa da glória pairando no ar rarefeito. Até que, em algum ponto sobre o vasto Oceano Pacífico, o silêncio se abateu. A comoção foi global. Navios de guerra cruzaram as ondas revoltas. Aviões vasculharam o horizonte infinito. Mas do Electra e seus ocupantes, nenhum sinal. As teorias floresceram como ervas daninhas. Um pouso forçado em alguma ilha remota, a captura por forças japonesas, ou quem sabe um destino ainda mais insondável, perdido nas brumas do tempo. Amélia se tornou um enigma. Sua história um mosaico incompleto. Teria ela encontrado a liberdade que tanto buscava em um paraíso desconhecido, ou se tornado prisioneira de um destino cruel? As ondas guardam seus segredos, e o céu, mudo, se recusa a revelar o paradeiro daquela que ousou desafiá-lo. Richie Edwards, o enigma do poeta punk. Richie Edwards, guitarrista da banda Manic Street Preachers, era a encarnação do artista torturado. Sua música, um grito primal contra a apatia do mundo, ressoava com a fúria e a angústia de uma geração. Mas por trás da persona rebelde, escondia-se uma alma sensível, assombrada por demônios que nem a música conseguia aplacar. Em 1995, no auge da fama, Richie desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado próximo à Ponte Severn, um local tristemente célebre por abrigar almas perdidas em busca de um fim para sua dor. Teria Richie, como tantos antes dele, sucumbido ao canto da sereia da morte? A falta de um corpo, porém, semeou a dúvida. Fãs se recusavam a acreditar que seu ídolo, tão cheio de vida e fúria, pudesse ter partido sem deixar vestígios. Relatos de avistamentos surgiram como fagulhas em meio à escuridão. Um andarilho na Índia, um eremita nas Ilhas Canárias, um rosto familiar em um pub londrino.
mas cada pista se dissolvia em fumaça, deixando para trás apenas a frustração e a incerteza. Ritchie se tornou um fantasma, sua presença fantasmagórica assombrando a música que ajudou a criar. Teria ele encontrado refúgio em um exílio autoimposto ou se tornado vítima de um crime nunca solucionado? As respostas, talvez, estejam ocultas nas letras enigmáticas que ele deixou para trás, um grito silencioso ecoando em meio aos acordes furiosos de sua guitarra. Sean Flynn. No coração das trevas do Camboja. Sean Flynn, filho do lendário Errol Flynn, herdou do pai o charme irresistível e o gosto pela aventura. Mas enquanto Errol conquistava corações nas telas de cinema, Sean buscava a verdade em campos de batalha. Correspondente de guerra, Sean dedicou sua vida a documentar a brutalidade dos conflitos, sua câmera um escudo contra a barbárie. Em 1970, no auge da Guerra do Vietnã, Sean desapareceu no Camboja, engolfado pela selva implacável e pelo caos da guerra. Junto com ele, o fotógrafo Dana Stone, companheiro de profissão e de idealismo. Testemunhas relataram tê-los visto pela última vez em poder do Khmer Vermelho, o regime brutal que assolava o país. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Anos se passaram, regimes caíram, mas nenhuma pista concreta sobre o destino de Sean e Dana emergiu das sombras. Teriam sido executados pelos guerrilheiros, mantidos em cativeiro, esquecidos pelo mundo exterior, ou teriam encontrado um fim ainda mais terrível, seus corpos tragados pela selva que juraram desafiar. Sean Flynn, o aventureiro que buscava a verdade, se tornou um mistério. Seu destino, uma ferida aberta na história do jornalismo. Sua história serve como um lembrete constante dos perigos que muitos enfrentam em busca da verdade e do preço que às vezes somos forçados a pagar por ela. Capítulo 4. Bison Dele. Tragédia em alto mar. Bison Dele, gigante gentil do basquete, renunciou à fama e à fortuna em busca de um tesouro diferente, a paz interior. Cansado das pressões do esporte, trocou as quadras pelo convés de um veleiro, buscando a serenidade nas ondas infinitas do Pacífico. Mas o destino, muitas vezes, reserva surpresas cruéis para aqueles que ousam desafiá-lo. Em 2002, Bison desapareceu durante uma viagem de barco com a namorada, Serena Carlan, e o capitão Bertrand Saldo. Apenas seu irmão mais novo, Miles Dabord, retornou, contando uma história confusa sobre um acidente fatal e corpos entregues às profundezas do oceano. As suspeitas, porém, recaíram sobre Miles. Contradições em seus relatos, tentativas de usar os cartões de crédito de Bison e um histórico conturbado pintaram um quadro sinistro. Antes que pudesse lançar luz sobre o destino do irmão e dos outros tripulantes, Miles cometeu suicídio, levando consigo os segredos daquela viagem fatídica. O que realmente aconteceu a bordo do veleiro de Bison Dele? Teria sido vítima de um ato de violência inimaginável, orquestrado pelo próprio irmão? Ou será que a vastidão do oceano, palco de tantas histórias de tragédia e mistério, simplesmente se fechou sobre ele, guardando para sempre a verdade? As respostas, perdidas em meio às ondas e às especulações, continuam a assombrar aqueles que buscam respostas. Capítulo 5. Barbara Newhall Follett. O silêncio da jovem prodígio. Barbara Newhall Follett, menina prodígio da literatura, conquistou o mundo com sua imaginação fértil e talento precoce.
Seu primeiro romance, publicado aos 12 anos, a catapultou para a fama, mas também lançou uma sombra sobre sua vida, uma promessa de sucesso que se mostrou difícil de alcançar. A pressão da fama, os desafios da vida adulta e um casamento conturbado cobraram seu preço. Em 1939, aos 25 anos, Bárbara desapareceu. Após uma discussão com o marido, deixou o apartamento sem levar dinheiro ou pertences, deixando para trás apenas um rastro de perguntas sem resposta. Teria Bárbara, cansada das expectativas e desilusões, decidido recomeçar sua vida sob uma nova identidade? Ou teria se tornado vítima de um crime, seu desaparecimento engolido pela indiferença de uma época turbulenta? A falta de pistas e a passagem dos anos transformaram o caso em um enigma insolúvel. Barbara Newhall Follett, a jovem que encantou o mundo com suas palavras, desapareceu em um silêncio profundo e perturbador. Sua história nos lembra da fragilidade da fama, da natureza efêmera do sucesso e da persistência dos mistérios que desafiam o tempo e a lógica. Capítulo 6. Oscar Zeta Acosta, desafiando as convenções, desafiando o tempo. Oscar Zeta Acosta, advogado, escritor e ativista, era uma força da natureza. Sua voz poderosa ecoava pelos tribunais, defendendo os direitos dos chicanos, e pelas páginas de seus livros, desafiando as convenções sociais com a fúria de um furacão. Amigo e confidente de Hunter S. Thompson, Acosta abraçava a vida com paixão e intensidade, vivendo cada momento como se fosse o último. Em 1974, no auge de sua influência, Acosta desapareceu durante uma viagem ao México. Teria se tornado vítima de inimigos políticos, silenciado por aqueles que temiam sua retórica inflamada? Ou teria se perdido nos labirintos nebulosos do mundo das drogas, que tanto o fascinava e assustava? A falta de respostas e a personalidade controversa de Acosta alimentaram especulações. Alguns acreditam que ele forjou sua própria morte, buscando refúgio em um anonimato libertador. Outros, que se tornou mais uma vítima da violência que assolava o México naqueles anos. Oscar Zeta Acosta, o rebelde indomável, desapareceu como viveu, cercado de mistério e controvérsia. Sua voz, porém, continua a ecoar. Um grito de guerra por justiça social e um lembrete de que a luta por um mundo mais justo exige coragem, paixão e a disposição de desafiar o status quo. Harold Holt, primeiro-ministro da Austrália, era um homem acostumado ao poder. Sua voz ressoava nos corredores da política, moldando o destino de uma nação. Mas em um dia fatídico de dezembro de 1967, o mar, implacável e imprevisível, o tomou para si. Em um mergulho rotineiro na praia de Cheviot Beach, Holt desapareceu. Testemunhas o viram entrar na água, mas nunca mais emergir. A comoção foi imediata. Equipes de busca vasculharam a área, mas do primeiro-ministro, nenhum sinal. A explicação oficial, afogamento, nunca convenceu a todos. Teria Holt, mergulhador experiente, sido vítima de uma corrente traiçoeira? Ou haveria algo mais sinistro por trás de seu desaparecimento? Teorias da conspiração floresceram, alimentando a imaginação do público. Espiões estrangeiros, suicídio disfarçado, até mesmo um rapto por um submarino chinês foram cogitados. A falta de evidências concretas, porém, transformou o caso em um dos maiores mistérios da política australiana. Harold Holt, o líder que conduzia uma nação, desapareceu sem deixar rastros, tornando-se um fantasma que assombra a história da Austrália. Seu destino,
Um lembrete sombrio de que mesmo aqueles que estão no auge do poder não estão imunes aos caprichos do destino. Jean Spengler, estrela em ascensão da era de ouro de Hollywood, irradiava beleza e glamour. Seu sorriso iluminava as telas de cinema, prometendo um futuro brilhante. Mas por trás da fachada encantadora, escondia-se uma vida pessoal turbulenta, manchada por relacionamentos conturbados e sonhos frustrados. Em 1949, Jean desapareceu. Deixou o filho aos cuidados da cunhada, prometendo voltar em breve, mas nunca mais foi vista. 2 dias depois, sua bolsa foi encontrada abandonada em um parque, contendo apenas alguns dólares, um cigarro aceso e um bilhete enigmático mencionando um tal de Kirk. A mídia, ávida por escândalos, logo apontou o dedo para Kirk Douglas, astro em ascensão com quem Jean teria contracenado. Douglas negou qualquer envolvimento, mas a sombra da suspeita pairou sobre sua carreira por anos. A polícia seguiu pistas falsas, investigou amantes ciumentos e mafiosos poderosos, mas o quebra-cabeça permaneceu sem solução. Teria Jean sido vítima de um crime passional, silenciada para proteger a reputação de algum figurão da indústria? Ou teria encontrado um fim ainda mais cruel, seu corpo ocultado nos subterrâneos da cidade dos sonhos? Jean Spengler, a estrela que brilhou intensamente por um breve período, desapareceu nas sombras de Hollywood, deixando para trás um legado de mistério e especulação. Sua história serve como um lembrete de que a fama e a fortuna nem sempre protegem da tragédia, e que mesmo na cidade onde os sonhos se tornam realidade, os pesadelos podem se esconder em cada esquina. Connie Converse, cantora e compositora visionária, teceu melodias que falavam da alma humana com uma sensibilidade e profundidade raras. Sua música, porém, encontrou pouca ressonância em sua época. Ignorada pela indústria musical, Connie se viu relegada às margens, sua voz única abafada pelo barulho do mundo. Em 1974, após anos de luta contra a depressão e a desilusão, Connie desapareceu. Deixou para trás cartas de despedida, um rastro de tristeza e resignação e um punhado de gravações caseiras que capturaram a essência de seu talento singular. Anos depois, suas músicas foram redescobertas, conquistando admiradores e aclamação da crítica. Connie, a artista ignorada em vida, encontrou reconhecimento póstumo, sua voz finalmente alcançando os ouvidos que nunca a ouviram quando ela mais precisava. Mas a pergunta permanece: o que teria acontecido a Connie Converse? Teria ela, cansada da luta inglória contra a indiferença do mundo, decidido se retirar para sempre? Ou teria sido vítima de um destino cruel, seu desaparecimento engolido pela indiferença de uma época que não soube reconhecer seu talento? Connie Converse, a poeta do folk, desapareceu em um silêncio que só a música consegue preencher. Sua história serve como um lembrete da importância de valorizarmos a arte e os artistas enquanto podemos, antes que o silêncio se torne a única resposta. Glenn Miller, maestro e trombonista, era sinônimo de jazz. Sua música, contagiante e elegante, embalava sonhos e embalava corações. Durante a Segunda Guerra Mundial, Glenn levou sua música para os campos de batalha, levando um pouco de alegria e esperança aos soldados que lutavam pela liberdade. Em 1944, no auge de sua popularidade, Glenn embarcou em um voo para Paris, onde se apresentaria para as tropas. O avião, porém, desapareceu sobre o Canal da Mancha, engolido por uma névoa densa e implacável.
A notícia do desaparecimento de Glenn Miller chocou o mundo. Fãs se recusavam a acreditar que o maestro, cuja música trazia tanta alegria, pudesse ter sido silenciado de forma tão abrupta. Buscas foram realizadas, mas nenhum sinal do avião ou de seus ocupantes foi encontrado. Teria o avião de Glenn sido vítima de um ataque inimigo? Ou teria se desintegrado no ar, vítima de uma falha mecânica catastrófica? A falta de evidências alimentou especulações, transformando o caso em um dos maiores mistérios da história da música. Glenn Miller, o rei do swing, desapareceu no auge de sua carreira, deixando para trás um legado musical imortal. Sua história serve como um lembrete da fragilidade da vida, do poder da música e do mistério que envolve aqueles que desaparecem sem deixar rastros. As histórias dessas 10 celebridades, unidas pelo fio condutor do mistério, nos convidam a refletir sobre a natureza efêmera da fama e a imprevisibilidade da vida. Em um instante, estamos aqui, cheios de sonhos e aspirações. No momento seguinte, podemos desaparecer sem deixar rastros, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. O que aconteceu a Amelia Earhart, desafiando os céus em seu voo audacioso? Onde estaria Richie Edwards, o poeta punk que transformou sua angústia em música? E que fim teria tido Bison Dele, buscando a paz interior nas ondas traiçoeiras do mar? As respostas, perdidas nas brumas do tempo e nas páginas da história, continuam a nos desafiar, alimentando nossa fascinação pelo desconhecido. Enquanto nos lembramos dessas almas perdidas, celebramos suas vidas, suas paixões e seus legados. E embora a sombra do mistério jamais se dissipe completamente, encontramos consolo na certeza de que suas histórias continuarão a ser contadas, garantindo que jamais sejam esquecidos.